Segundo Crônicas, capítulo 6, a partir do 22 em diante, diz assim: quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para que lhes retribuir, tá ruim, o microfone está horrível, para lhe retribuires segundo a sua justiça. 24. Quando o teu povo Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o teu povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá a chuva na tua terra, que deste por herança ao teu povo. 28. Quando houver fome na terra, peste, quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o teu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos rumo a esta casa, ouve tu dos céus, o lugar da tua habitação, perdoa e dá segundo a todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier das terras remotas, por amor do teu grande nome, por causa da mão poderosa que tens e do braço estendido teu, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo, o povo de Israel, e para saberem que nesta casa, ou esta casa que eu edifiquei, é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. E todos digam
Amém. Hoje, pela manhã, eu cheguei aqui na casa do Senhor e eu disse: papai, eu quero ouvir a tua voz antes de qualquer coisa, como qualquer cristão deve fazer todos os dias. E quando eu estava vendo esse texto, Deus me revela algo extraordinário, um tema extraordinário pela manhã, e aquilo conquistou meu coração. O tema da mensagem desta noite é a casa de Deus e a solução dos problemas. Você sabe, tem problemas que você só resolve na sua empresa, tem problemas que você só resolve dentro de casa, mas existem coisas que você só resolve na igreja. Existem coisas que você resolve num canto e no outro, mas existem coisas que só na casa de Deus. Eu não vou dizer que esses problemas aqui Deus só vai resolver dentro da igreja, mas está uma promessa aqui, que se nós temos um desses problemas aqui citados, Salomão clamou que quando esses problemas fossem apresentados dentro da igreja, Deus desse uma resposta. Então eu acredito simplesmente que a casa de Deus está relacionada à solução de certos problemas em nossas vidas. Então eu quero que você entenda, esta é uma oração que Salomão faz na solenidade da consagração de uma igreja, de um templo, de um local de oração, de uma casa de oração. E ele aqui está mostrando ao Senhor uma preocupação que ele tinha em sua oração. Ele mostra pelo menos 5 preocupações com 5 problemas diferentes. E ele está pedindo a Deus que quando o seu povo tivessem esses problemas e viessem à igreja, ao templo, e se humilhassem na presença do Senhor, que Deus fosse misericordioso e resolvesse a causa daquele povo, do seu povo. Seria como Salomão chegasse aqui nesta noite e dissesse: olha, meu Deus, eu tenho várias preocupações com o teu povo, com os problemas do teu povo, mas eu carrego uma preocupação com 5 problemas do teu povo. Esses problemas são graves. Eu não estou duvidando do Senhor resolvê-los em um lugar qualquer, mas eu te peço especialmente quando eles chegarem em tua casa e apresentarem a ti esses problemas, que o Senhor se encarregue em resolvê-los. Quando eles orarem unidos a essa casa. Então neste texto, irmão, nós mostramos o valor que Salomão dava e o crente deve dar em estar na casa do Senhor. O primeiro problema citado por Salomão, que ele acredita que Deus iria resolver dentro da igreja, dentro da casa, na hora do culto, através de uma oração feita na igreja. O primeiro problema é o pecado contra o próximo. Ele se preocupa quando alguém, meu Deus, quando alguém pecar contra o seu próximo, que ele chegar em tua casa e se arrepender dentro da tua casa e fizer um clamor a ti, resolva esse problema. Se não, veja no versículo 22, quando ele diz: Senhor, quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier e jurar diante do teu altar nesta casa, versículo 23, ouve tu dos céus e age e julga. Aleluia. Ele está dizendo: Senhor, os teus filhos são propensos a pecarem uns contra os outros. Existem pecados em nossas vidas que eu cometo diretamente contra um ser humano e não diretamente contra Deus. Vou repetir, quem está me ouvindo?
Para os irmãos que estão aqui e estão em casa, prestem muita atenção, vocês que precisam de vitória. Existem problemas, existem erros, existem pecados que eu cometo, nós cometemos diretamente contra outra pessoa. E Salomão está dizendo: Senhor, resolva isso dentro de tua casa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, quando um irmão pecar contra outro, quando um ser humano agredir outro ser humano, e ele vier à sua casa, à tua casa, Senhor, escute. Meus irmãos, a gente pensa que a gente peca só contra Deus, mas a gente peca também contra as pessoas. Eu acredito que quando a gente mente, inventa uma história de alguém e sai aquilo na mídia, isso é um pecado, irmão, contra o ser humano. A mentira, a inventação de história, a fofoca, o falso testemunho, a crítica, o olhar distorcido, a acusação, o falso testemunho, essas coisas são pecados contra o próximo. Eu não estou dizendo que Deus não se ofenda, eu estou dizendo que isso agride diretamente o ser humano. Quando eu desmereço alguém, quando eu invento uma história contra alguém, quando eu não perdoo alguém, meu Deus, quando eu falo mal de alguém pelas costas, quando eu desprezo alguém, isso são pecados diretamente contra o ser humano. Mas Salomão está dizendo: quando essas pessoas fizerem isso e reconhecerem seus erros, e vierem à tua casa, dê vitória, meu Deus. Dê vitória a essa pessoa que veio à tua casa. Aí ele diz: Senhor, escute a oração dessa pessoa que ofendeu ao outro, que pecou contra o outro. Escute do céu e haja. Dia desses alguém chegou para mim e disse: bispo, tem um líder religioso aqui em Brejo Santo insatisfeito com o senhor. Eu disse: por quê? Porque foi uma pessoa da igreja Maranata congregar lá e disse lá que o Senhor disse a ela que não fosse para aquela igreja não, que aquela igreja é amaldiçoada. Eu disse: meu Deus, como é que a pessoa é capaz de inventar uma calúnia dessa, uma mentira dessa? Aí eu disse: meu irmão, sente aqui para eu te explicar como foi. Essa pessoa cometeu um pecado grave dentro da igreja e não se arrependeu, continuou no erro. E nós, pastores, tratamos demais. Mas quando alguém não quer, ele não vai viver, não vai se ajeitar. Aí um dia essa pessoa no pecado, continuando no pecado, em uma abominação moral horrível, começou a visitar outras igrejas da cidade e tinha pastores que colocavam essa pessoa para ministrar lá na frente. Nós chamamos aqui e eu disse assim: olha, minha querida, você está em pecado aqui dentro, está disciplinada aqui dentro, e eu estou aumentando sua disciplina para mais algum tempo aí, porque você continua no pecado. Agora eu estou sabendo que você está andando em umas igrejas por aí e está ministrando no altar. Se o pastor não souber e lhe chamar, você está levando maldição para aquela igreja. E se o pastor da igreja souber e lhe chamar, ele é quem está arrastando maldição para a igreja. Olha a história como é diferente, como é dita. Você viu? Pois a história chegou lá que eu disse que a igreja lá é amaldiçoada. Você vê. Isso é um pecado diretamente contra o ser humano. Quando a pessoa acrescenta uma conversa, porque depois de inventar, para você ir juntar uma espatifalheira dessa, não consegue mais não, é só entregar na mão de Deus. Só que a Bíblia Sagrada diz que se alguém peca dessa forma e chega na casa de Deus e se arrepende, a Bíblia diz que Salomão orou para Deus ouvir e Deus agir. Eu creio no Deus que responde à oração da pessoa que peca contra o próximo e se arrepende. Eu creio que Deus é misericordioso para perdoar. Mas a segunda coisa que Salomão se preocupava era quando alguém pecasse contra Deus, porque existem coisas
que a gente peca contra o ser humano, mas existem coisas que a gente peca diretamente para Deus, e não tem muito agravo ao ser humano, mas a Deus. Olha aí o versículo 24, quando ele diz: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do teu inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante desta casa, ele começa o versículo 27, ouve dos céus e perdoa o pecado do teu povo. Aleluia. A segunda preocupação de Salomão é o pecado contra Deus. E ele está dizendo: Senhor, quando alguém entrar nesse problema e tiver pecado diretamente contra ti, ele vier aqui e confessar, se arrepender, se converter, escute do céu e perdoe. Aleluia. Porque existem pecados que a pessoa comete diretamente contra o Senhor, diretamente contra o Espírito de Deus. E se essa pessoa que agravava o ser humano recebe o perdão do Senhor, se essa pessoa também se converter, tendo ela pecado contra Deus, qualquer pecado Deus irá perdoar. Qualquer pecado que é cometido contra o Senhor, desde que, como diz aqui, vier a esta casa e se arrepender e confessar o pecado. Irmãos, muitas vezes nós chegamos na igreja e pensamos que não temos por que orar, mas muitas vezes é falta de diligência ou de busca ao Espírito. Porque se nós sentarmos ali e começarmos a dizer: Senhor, pelo que devo orar, Ele há de nos dizer: você pecou contra mim. Você pecou contra mim quando você blasfemou do meu nome. Você pecou contra mim quando você deixou de ler a minha palavra. Você pecou contra mim quando você deixou de fazer os atos da sua profissão de fé. Você nunca mais ceiou, você nunca mais jejuou, você nunca mais pregou para alguém, você nunca mais leu minha palavra, você não tem mais uma vida de consagração. Isso são pecados diretamente contra Deus. Isso agrava o seu relacionamento com Deus. Quando você peca contra o próximo, você acaba com o seu relacionamento com aquele próximo, que você não vai ter relacionamento com uma pessoa que vive pisando em você. Você vai? Você não vai. Você pode não ter ira, raiva, confusão com ele, pode não desejar mal a ele, mas você vai se relacionar bem com uma pessoa que quer pisar em você? Você não consegue. Você não consegue, porque Deus não consegue. Você não é melhor do que Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes alguém atira pedra em você e diz: não, mas você não se relaciona com fulano de tal. Como que você vai se relacionar com alguém que vive pisando em você? É a mesma coisa. E Deus se relaciona com quem pisa ele, com quem faz dele gato e sapato. Deus se relaciona com um ser humano que vive contra ele, pecando contra Deus. Deus não se relaciona com gente assim. Eu também não. Eita, isso é sério, viu? Isso é sério. Tem gente atirando pedra em irmãos aí, sem saber por que estão atirando. Não, você tem que ir lá, você tem que se relacionar, eu tenho que perdoar, mas eu não tenho que me relacionar. Perdoar não é se relacionar. Eu só me relaciono com quem anda de acordo com Cristo e comigo. Se não andar de acordo com as Escrituras e com o meu ministério, não tem como eu me relacionar, porque não foi eu que cortei o relacionamento. Foi quem pecou contra mim, foi quem pecou contra Deus, não foi você. Então deixe de se martirizar. Alguém atira pedra em você, quer maltratar, você não presta, você é um chato, você é um atrevido, você não presta para nada, você é um falso profeta. Deus se relaciona com uma praga dessa? Não se relaciona, porque Ele cortou o relacionamento com Deus. Então não vá se martirizar, meu filho. Se alguém está o tempo todo atirando pedra contra você, e você não consegue um relacionamento lá, você não consegue, nem Deus consegue. Como é que Deus poderia forçar a barra, mas Ele não força a barra de alguém que não quer nada com Ele. Você vai querer forçar? Quem crê na palavra de Deus? Agora a Bíblia diz que se essa pessoa agredir o Senhor e vier à casa do Senhor e pedir perdão, a Bíblia diz: Senhor, ouve tudo os céus. Aí é outra coisa. Quem entendeu o que eu estou falando? Quem crê nessa palavra, diga amém, Jesus. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus.
Aleluia. Agora, o Salomão tinha uma terceira preocupação. A preocupação dele era quando parasse de chover, quando não tivesse mais chuva, quando viesse a escassez, quando viesse a fome, quando viesse problemas financeiros, quando viesse o problema financeiro a começar da falta de chuva. Olha o versículo 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o teu povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu dos céus. Aleluia. Ele tem uma terceira preocupação. A terceira preocupação é quando não vier chuva. Irmão, você e eu, que não vivemos mais tanto da agricultura, ou pensamos que não vivemos dela, não sabemos avaliar o quão importante é chover. Irmão, a chuva é a esperança do agricultor, e todos nós vivemos por causa da chuva. Olha, a chuva é um milagre de Deus. O processo que Deus permite que a natureza faça para vir chuva na nossa terra, irmãos, não existe nenhuma tecnologia moderna ou que venha a vir no futuro que possa fazer. Algumas tecnologias já quiseram aí ajeitar um jeito para chover, é meio segundo, é um segundo, milésimos, não acontece. A chuva é um milagre de Deus. E a Bíblia Sagrada diz aqui que o povo do Senhor poderia uma hora passar por escassez de chuva. A chuva pararia por algum erro do povo, os céus se cerrariam, os céus ficariam lacrados. Imagine o desespero quando falta chuva. Irmãos, eu vivi até os 15, 16 anos da agricultura, no sentido de trabalhar nela. Hoje eu vivo porque eu como do que vem de lá. Ainda planto algumas coisas. Onde tem uma brecha de colocar um pé de fruta, eu coloco. Então preste atenção. Eu ainda me recordo. Irmão, o agricultor, o olhar dele é no nascente. Quando vem uma chuva, uma nuvem de chuva, o agricultor se alegra. Quando a gente está com uma roça se perdendo, a pessoa sendo agricultor, ele passa a noite sem dormir. A coisa mais importante, meu pai dizia assim, a coisa mais que eu gosto de ouvir é o barulho da chuva na telha da minha casa. É tanto que meu pai nunca pensou em forrar uma casa dele. Ele gostava de ouvir o barulho da chuva, porque aquele barulho da chuva significa comida no prato, significa contas pagas. A chuva traz a riqueza. Mas uma das coisas que Deus fazia quando o povo de Deus tinha errado era cerrar os céus, era fazer com que a chuva não viesse sobre a terra. E Salomão, quando está orando, diz: Senhor, se o Senhor cerrar os céus, se o Senhor fizer com que a chuva não venha, se o povo plantar e não vier chuva para regar o chão, se os rios não correrem, se o Rio São Francisco não tiver água, vamos trazer para os nossos dias, se o rio Amazonas não fluir, aquele rio com mais de 6.000 metros, 6.000 quilômetros de tamanho, de extensão. Agora, se o teu povo nesse problema vier à tua casa e clamar a ti, escute dos céus e mande chuva. Aleluia. Então o problema da falta de chuva pode se resolver também na casa de Deus. Se você souber a importância que é a casa de Deus, nesses casos e em outros também, você vai fazer o que tem sempre feito. Só vai faltar a casa de Deus quando for necessário de fato. Salomão estava colocando isso nas mãos do Senhor. Ó Deus, quando isso acontecer, que o povo vier e se arrepender e orar diante de ti neste lugar, escute dos céus e abra as portas e mande chuva.
Eu já vi muitas vezes faltar chuva no Nordeste, e a gente chegar na igreja e no fim do culto levantar as mãos e dizer: Senhor, mande chuva, e pela madrugada vir chuva. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já vi seca aqui nesse Cariri tão grande, e a gente colocar um carro de som na rua: vamos orar a Deus hoje por chuva, e no outro dia está chovendo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, é um prazer para nós estarmos na casa dele, é uma oportunidade. Levante sua mão e diga: que oportunidade tremenda. Diga mais forte: que oportunidade tremenda é estar na casa de Deus. Agora, dentro desse caso vem uma quarta preocupação de Salomão, que ele acredita que essa preocupação dele com esse quarto problema, se viéssemos à casa de Deus, se o povo viesse à casa de Deus com esse problema e apresentasse a Deus, esse problema podia ser resolvido também. Está relacionado à falta de chuva. Agora ele fala diretamente sobre a falta de alimento, a fome. Verso 28 ele diz assim: quando houver fome na terra, ou a peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer de suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos rumo a essa casa, ouve tu dos céus. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus com um aleluia bem forte? Ele está dizendo agora: quando faltar comida, quando não tiver alimento, quando houver escassez, e essa fome também foi misturada com doença. Aí nesse caso aqui, geralmente o povo não podia ir à igreja. Aí ele disse assim: ó, se o povo estender a mão para essa casa, aleluia, aleluia, porque alguém podia estar doente, não podia ir para a igreja. Aí pelo menos tem que estender a mão para casa, que nem fazia mais ou menos o profeta Daniel, estendendo a mão para o lado de Jerusalém. Quando o seu povo estiver com fome, morrendo de fome, com chagas, com doença, e o povo orar para essa casa, estendendo a mão para esse lugar, Senhor, toda oração e súplica que o teu povo fizer, conhecendo cada um a sua chaga, Senhor, quando o teu povo orar nesta casa, quando o povo estender a mão rumo a esta casa, lá no fim do versículo 29, estender a mão rumo a esta casa. Você já alguma vez já orou com as mãos voltadas para essa igreja? Já? Pois pode praticar isso, é importante. Está escrito: rumo a esta casa, ou seja, ligando o seu coração ao Deus que está sendo adorado lá na casa. É muito importante. Quando o teu povo estiver com fome, o povo estiver doente, estiver com enfermidade e não puder ir para a igreja e orar com as mãos voltadas para essa casa, Senhor, escute dos céus e dê vitória. Eu queria simplesmente, para Jesus, não é para mim, mas um grande glória a Deus. Quando o teu povo fizer isso, acabe com a fome, acabe com a doença. É só o teu povo ligar o seu coração a esta casa, estender a mão de onde estiver. Ó Senhor, acabe com a fome, acabe com a doença, acabe com o crestamento, acabe, meu Deus, com os problemas, quando o povo orar com as mãos voltadas para esse lugar. Irmãos, em último lugar, o problema que Salomão cita aqui, que poderia ser resolvido também na casa do Senhor, está no verso 34, diz assim: quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares, e orarem a ti voltados para esta cidade, que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e lhe faze-lhes justiça. Agora ele está dizendo agora, quando o teu povo sair à guerra, quando o teu povo sair à guerra, Senhor, e o teu povo orar voltados para essa casa. Agora ele não fala nem de estender a mão, né? Mas quando o povo se voltar, estender a mão e se voltar para a casa de Deus. Irmãos, eu vou lhe falar aqui uma coisa.
Tem muitas pessoas que desmerecem, estão dentro da casa de Deus, desmerecem a casa de Deus. Não é que, não vou dizer que, às vezes por falta até de conhecimento, simplesmente é por falta de conhecimento, porque quando a gente conhece, a gente passa a fazer. Então certas coisas Deus nem considera, só considera depois que a pessoa sabe e não pratica. Mas eu conheço, preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que os filhos do mundo são mais hábeis do que a gente. Às vezes praticam coisas que nós não praticamos e que nós deveríamos imitá-los. Existe uma irmã mais velha, no sentido religioso, que eu duvido um devoto passar pela frente, um verdadeiro devoto, para ele não se benzer. Você está sabendo o que eu estou dizendo? É verdade. Como pode, né? E a gente não sabia disso aqui. Às vezes passa de frente e nem... A gente não podia... Oh Senhor, eu sei que Tu está em toda parte, mas esse lugar é especial para Ti, me abençoa. No coração, na mente. Oh Senhor, obrigado por esse lugar. Maravilha, Senhor. Quantas vezes nós passamos de frente à casa do Senhor e nem lembramos do Senhor? Pois eu acho interessante como a pessoa às vezes nem conhece ao Deus do jeito que você conhece, mas tem uma coisa lá que no dia que ela conhecer, ela vai entender mais do que a gente. Queridos, eu vou te falar uma coisa. A partir de hoje, quando você estiver em tua casa e você tiver um desses problemas aqui, não custa nada. Você não pode ir para a igreja. Está na guerra, não pode ir na igreja. Aqui eles estavam na guerra, se voltavam para casa. Eles podiam estar a 1000 quilômetros de distância, eles podiam estar a distância que for, mas na hora que eles estivessem numa guerra, um problema sério para resolver, e não podem ir para a casa de Deus, eles se viravam na casa de Deus. Quem pode glorificar a Deus? Porque se está na guerra lá fora, não pode ir para a igreja. Se está doente em casa, não pode geralmente ir para a igreja. Então, se eles estavam na guerra, eles não podiam ir para a igreja, mas na hora que eles tinham uma folgazinha, se voltavam para a casa de Deus. Eu queria ouvir um lindo amém por causa dessa oportunidade, por causa dessa palavra. Se eles estavam doentes, não podiam chegar na igreja, eles levantavam a mão para o lado da casa do Senhor. Mas eles, de alguma forma, ou corpo presente, ou somente espiritualmente, eles não desgarravam a sua vida da casa do Senhor, porque a oração de Salomão foi respondida lá na frente, quando eles estavam na batalha, guerreia, espada, escudo, pedra, lança, mas qualquer folgazinha que tinha na hora do culto, eles se voltavam: Senhor, me dá vitória nessa guerra. Enfermidade, muitas vezes, dor no joelho, problema no joelho, problema na cabeça, dificuldade, gente doente, muitas vezes: eu não posso ir para a igreja, mas eu ligo meu pensamento com os meus irmãos que estão lá clamando ao Teu nome. Aí Deus escuta isso e diz: eu vou acabar com essa guerra, eu vou acabar com essa enfermidade, para logo meu filho está lá, porque ele está doente, mas está com saudade, está na guerra, mas está com saudade. Então, Senhor, Salomão orou, e eu sei que Deus respondeu a Salomão, e o povo aí apegou-se a essa casa. Então Salomão nos mostra aqui, queridos, problemas que se resolviam intimamente relacionados à casa do Senhor Jesus. Escute uma coisa, lá na frente o Davi vai dizer no texto sagrado, né? Só que ele disse cronologicamente em relação ao tempo antes: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. No outro texto o salmista disse: um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Outrora escreveu: eu quero habitar na casa do Senhor para todo sempre. No dia da adversidade o Senhor me acolherá no seu pavilhão. Jesus no Novo Testamento disse: a minha casa será chamada casa de oração. O salmista também diz: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. E o escritor aos Hebreus disse: não deixemos a nossa igreja, nosso templo, como é costume de alguns, tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. E Jesus Cristo disse: onde a minha igreja se reunir, onde? Falando de lugar, ali estarei eu no meio.
E no dia de Pentecostes, capítulo 2, verso 1 de Atos, diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, não são limitados ao espaço, ao lugar, mas Ele tem um lugar de morada. Pelo menos eu conheço 3. O primeiro é o céu. O segundo é o coração do crente, é o coração do servo. E o terceiro, meu querido, é onde ele diz: a minha casa é lugar de habitação. O Senhor promete na Bíblia habitar no meio dos louvores. Por que ele disse isso? É porque o povo se reunia para louvar exatamente em sua casa. Não que Deus estivesse onde o povo estivesse louvando em outro lugar, mas era que era de costume o povo ir adorar na casa do Senhor. Veja o que aconteceu, a luta de Salomão para construir o templo. E ainda tem pessoas que dizem assim: para que investir tanto num templo, não é de barro? E não olha para o que Salomão, quantas pessoas necessitadas não tinha em Israel. Salomão ajudava como podia. Claro, a gente sabe que o governo dele foi próspero, mas ele não acabou com toda a pobreza lá. Mas a casa de Deus ele fez bem feita. Então tem gente hoje que diz assim: para que levantar uma catedral? Para que colocar o melhor dentro de um templo, se tem outras necessidades? A palavra de Deus diz que Deus merece o melhor. E até o piso da casa de Deus que Salomão colocou, ele colocou de ouro. Pode olhar que até a calçada era de ouro. Essa igreja, apesar de viver num lugar que tem enfrentado dificuldade, mas Deus tem feito ela prosperar, e nós temos investido no melhor para casa, e vamos continuar investindo, não só para a central, mas para as congregações também. Só que semana atrasada alguém chegou e disse: Bispo Amaro, eu sou da igreja, eu amo a igreja, mas eu convido pessoas às vezes para a igreja, e tem delas que dizem eu vou, mas aqui agora eu encontro uma que diz assim, eu encontrei uma que disse assim: eu não vou mais, eu não vou àquela igreja, eu não vou não, porque aquela igreja tem um problema, a igreja Maranata. Aquilo é igreja de celebridade, ali só vai celebridade. E eu quis achar ruim, mas rapaz, como é que pode uma pessoa dessa? Ela não entende que a gente investe para a glória do Senhor. Não, ali é igreja de celebridade. Aí eu cheguei aqui ontem, aí Espírito Santo, eu estou chateado com isso. Aí o Espírito Santo disse: mas não tem celebridade aí dentro, não? Tem. Quem é Senhor? Eu sou celebridade. Aleluia. Eu sou o Senhor, sou a maior celebridade. Aleluia. Eu adicionei: sim, Senhor, e os anjos também são celebridades. Aleluia. E os cristãos também são celebridades. Não são celebridades carnais, mas são estrelas reluzentes, segundo a palavra de Deus. Quando você aceita Jesus, você passa a ser uma celebridade mesmo. Por isso que o capeta lhe respeita. Por isso que o capeta tem que temer. Quando chega no servo de Deus, o capeta tem que temer. Porque quando Jesus entra numa vida, eu não sou artista nem celebridade no sentido de me apresentar lá fora, de querer trazer a glória para mim, mas a palavra de Deus diz que a glória do Senhor está sobre nós. Aleluia. A glória do Senhor é maior do que celebridade, a glória do Senhor é maior do que qualquer honra, a glória do Senhor é maior do que qualquer riqueza, a glória do Senhor é maior do que o ouro e do que a prata. Então é muito mais do que celebridade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então tem pessoas que criticam: por que investir, por quê? Irmão, olhe para a palavra de Deus. Salomão disse: a calçada é para botar de ouro. Como hoje não vende cerâmica de ouro, não vende pedra de ouro, e se vender é muito caro, muito difícil, porque até a Serra Pelada foi interditada, a gente põe a melhor cerâmica, a gente coloca o melhor som, a gente coloca a melhor cadeira, a gente coloca o melhor púlpito. Eu estou com vontade de comprar um púlpito aqui no futuro, para ver lá de longe. Eu já estou com vontade, glória a Deus. A gente coloca a melhor iluminação, o melhor que se possa fazer para Deus, porque Deus merece, a casa de Deus merece, ela deve ser honrada. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida que ouviu essa palavra. Se você crê que a palavra de Deus revela que certos problemas se resolvem na casa de Deus, se você crê nisso, diga: eu creio. Então agora nós vamos clamar a Deus pela resolução dos problemas. Fiquem de pé e vamos clamar a Deus agora, já que na palavra de Deus revela que Deus resolve em sua casa esses e outros problemas. Vamos orar ao Senhor agora. Oremos.
Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu poder, eu te agradeço pela tua revelação. Nós estamos aqui, Senhor, tu sabes, nesse culto que nós denominamos culto da vitória. E a tua palavra diz que Salomão orou, Senhor, para tu resolveres, ó Pai, vários problemas e trazer vitória ao teu povo, meu Deus, que clamasse a ti na tua casa e que viesse à tua casa. Salomão acreditava que na tua casa o Senhor resolveria o problema do pecado contra o próximo. Salomão acreditou que na tua casa o Senhor resolveria o pecado do homem contra ti. Salomão acreditou que na tua casa o Senhor resolveria o problema da falta de chuva. Salomão acreditou que através da oração, com as mãos voltadas para a tua casa, o Senhor mandaria chuva. Salomão acreditou, meu Pai, que se o teu povo saísse à guerra, se o teu povo saísse à batalha e orasse voltado para a tua casa, o Senhor também daria vitória na guerra. Eita, canturiga darabaxaia. Obrigado, Senhor, pela tua casa. Então traga vitória agora ao seu povo, conforme a oração de Salomão. Traga vitória, meu Deus, se essa pessoa está passando aflição, necessidade financeira, problemas de enfermidade, se essa pessoa está passando algum desses problemas aqui, está em guerra, entrou em guerra contra o seu inimigo, nós estamos aqui dentro de tua casa, o lugar, meu Deus, em que tua glória assiste, porque tua palavra está aqui, então tua glória assiste aqui. Então o Espírito Santo resolve agora esse problema. Estende as mãos agora para esta pessoa. Nós viemos buscar a vitória da tua parte. Nós queremos perdoar a quem nos ofendeu. Nós queremos, meu Deus, liberar o perdão para a pessoa que nos persegue. Nós queremos liberar, Senhor, o nosso coração da mágoa, da dor, da intriga. Meu Deus, eu profetizo na tua casa nesta noite que não ficará nenhum rancor no coração desse irmão contra aquela pessoa que tem lhe ofendido. Eu profetizo nesta noite, Senhor, que não ficará, meu Deus, nenhuma mágoa, nenhuma falta de perdão, nenhum ódio nesse coração contra aquela pessoa que ofendeu meu irmão, minha irmã. Apesar, meu Deus, de que essa pessoa não pode, meu Deus, quebrar a barreira com ela sozinha, mas ela pode orar para a barreira cair, para a muralha cair. Meu Deus, destrua agora o mal. Tua palavra diz que se nós clamarmos a ti voltados para essa casa, estivermos em guerra, o Senhor destrói a guerra. O Senhor destrói a guerra. Meu Deus, tu sabes a guerra que todos ou qualquer um está passando aqui. Quem sabe uma guerra dentro de casa, quem sabe uma guerra íntima, interior, quem sabe uma guerra social do trabalho, uma guerra empresarial. Eu não sei qual é a guerra, mas tua palavra diz que se o teu povo, meu Deus, aleluia, clamar a ti, meu Deus, na guerra, Senhor, o Senhor irá ouvir, porque Salomão cria nisso, foi por isso que ele orou. Então, meu Deus, agora desmancha toda obra maligna, envia anjo do céu agora, e vai dando vitória a essa pessoa que está na guerra, vai dando vitória a essa pessoa que está na guerra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E nessa oração, eu quero entregar os irmãos que estão passando, meu Deus, a aflição, estão na guerra, meu Deus, diante da guerra contra o inimigo. Tua palavra diz, meu Deus, que tu és fiel, e tu podes atender a oração daquele que está na guerra. A guerra contra a enfermidade, visita a irmã Santa, a sogra do meu querido irmão Vidal, ela está na UTI ali, meu Deus. Nós clamamos aqui na tua casa, tua palavra diz que Salomão orou para o Senhor resolver o problema da doença que fosse apresentado diante de ti, diante de tua casa. Visita agora, meu Deus, a mãe da irmã Verônica, que também está aí no hospital, dê vitória a ela, meu Pai. Visita agora o joelho do pastor Cabral, que já está aqui nesta noite. Nós acreditamos que o Senhor está respondendo nosso clamor quanto ao teu servo. Meu Deus, entrego a vitória ao pastor Cabral. Eu profetizo, meu Deus, que ele já atingiu o objetivo dele. Oh, meu Deus, se é para emagrecer, ele vai emagrecer, ele vai conseguir para a glória do teu nome. O Senhor vai trabalhar no seu metabolismo, porque o pastor Cabral é um homem de Deus. Louvado seja o Senhor. Da vitória também, meu Deus, a irmã Rebeca, a filha do presbítero Edivânio, que vai passar pela cirurgia do mesmo jeito. Pai querido, coloque a mão agora, meu Deus, ali naquele local. Repreenda agora toda enfermidade. E desde já, eu quero te agradecer por um milagre que o irmão Edivânio recebeu recentemente, porque, meu Deus, ele tinha sido quase que diagnosticado com glaucoma, e nós recebemos agora a notícia através do exame que ele não tem glaucoma. Louvado seja Deus.
Eu agradeço, meu Deus, pelo teu poder. Abençoa, meu Deus, agora a vida, meu Deus, da irmã Leô. Toca nela agora. Eu quero ver tua filha sadia da vitória, meu Deus, pelo amor do teu santo nome. Oh, papai, abençoe agora. Eu senti no começo do culto de orar pela mãe da nossa irmã Josélia. Coloca, meu Deus, a tua mão ali, meu Deus, nos seus pais, dê vitória, dê saúde. Visita com poder e graça, pois tua palavra diz que quem estiver em guerra pode clamar voltado para a tua casa e o Senhor responderá. Oh, meu Deus, muito obrigado. Eu creio na tua palavra. Agora o teu povo vai confessar a tua palavra e confessar a vitória. Aí, espírito ainda, ou atitude de oração, fique de pé ainda e olhe para cá. Eu vou fazer uma pergunta e você, se a sua resposta é o amém, diga o amém na altura que você achar que deve. Você crê no que foi pregado? Você acredita que certas coisas Deus se responsabiliza por resolver, especialmente quando estivermos integrados em sua casa? Então, se você acredita, estenda a mão para essa palavra. Você que está em casa também, estenda a mão para essa palavra e digam comigo assim: eu creio na palavra, eu creio no poder de Deus, e eu tomo posse na casa do Senhor da minha vitória. Eu tomo posse da profecia sagrada, da revelação do céu na minha vida, e eu estou coberto, protegido pela palavra, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos para sempre. Amém.